Boa noite, pessoal. Está começando mais um De Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Natura Frig com a Lelo Sul. Já de início, eu vou pedir para vocês seguirem nosso canal no YouTube e ativarem as notificações. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso site, Canal Pecuarista. Lá de segunda a sexta estaremos atualizando as notícias do agronegócio. Então segue lá, Canal Pecuarista. De início vocês vão adicionar o seu e-mail na nossa newsletter e vão receber notícias diariamente. Também quero pedir para vocês seguirem o nosso canal no Instagram, Canal Pecuarista, que também vão se manter atualizados. E hoje vamos falar com Leonardo Dias, ele que é gestor de agronegócio e vai falar um pouquinho sobre pulverização com drones. Então é tempo de rodar a vinheta para vocês acompanharem essa entrevista. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Estamos de volta, pessoal. Hoje vamos conversar com o Leonardo. Boa noite, Leonardo. Tudo bem com você? Boa noite, Luciano. Tudo bom? Boa noite, pessoal do canal Pecuarista. Prazer estar aqui. Ótimo, Léo. Vamos falar hoje sobre pulverização com drones, né? Pode explicar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como que é, como funciona? Então, Luciano, meu trabalho ele consiste em atender o cliente com a parte de aplicação, tanto de adubos, fertilizantes, quanto de herbicidas, fungicidas, todos os insumos agrícolas que a gente consegue aplicar com o drone, ou seja, o líquido, né? Nessa plataforma que eu atuo, que é líquido, mas tem também a plataforma que consegue aplicar grânulos também, consegue aplicar produtos biológicos. Eu tô atuando na parte de líquidos hoje, que é a parte de pulverização mesmo, com o drone. A gente usa o modelo T25 da DJI e a gente atende o cliente com essa parte de pulverização de todos esses produtos que eu comentei. E você consegue atender todos os segmentos, independente de ser uma área de um produtor até uma indústria? Como que funciona? Conseguimos sim. Conseguimos atender desde pequenas propriedades até um produtor grande, uma agroindústria, uma usina, né? Que no caso a gente está atendendo uma usina. Então a gente pega essas áreas que a usina tem disponível para aplicar, tem o cronograma, cada cliente tem seu cronograma, independente da cultura, do cultivar. Então, por exemplo, a cana tem um cronograma. Então a gente segue esse cronograma com todas as aplicações. Aplicações de herbicida, aplicações de adubo foliar, aplicações de macro, micronutrientes. A gente consegue fazer todas essas aplicações de todo tipo de cultura no cronograma completo. E esse cronograma, você, tipo, por exemplo, você vai fazer numa plantação de cana e numa plantação de soja. Como que é a diferença de tempo nesse cronograma na hora da aplicação? O tempo é o tempo do cultivar. Cada cultivar tem o seu determinado crescimento, vamos dizer assim. A soja tem um crescimento, tem estágios diferentes. A cana tem outro. Então a gente tem que pegar essa janela de aplicação de cada cultura e aplicar o produto correto. Pode falar pra gente como funciona, de modo geral, para o pessoal que está em casa, falar como funciona essa pulverização por drones, que vocês fazem diferente da pulverização que é a mais tradicional, que é por trator, aviões agrícolas. Hoje a pulverização com drone ela é considerada uma tecnologia nova, né, relativamente, em comparação com autopropelido, trator, até o avião também, né? E é uma aplicação que a gente chama de alta precisão, porque a gente trabalha com vazão muito baixa, né? Cerca aí de 10 a 20 litros por hectare, a vazão do drone. Trabalho, isso a gente consegue regular, dependendo da cultura, dependendo do produto, a gente consegue regular. Mas é uma vazão muito baixa, enquanto de trator, você joga aí 250, 300 litros, uma faixa ideal para você molhar bem a cultura. E isso a gente consegue concentrando a molécula do produto na cauda do drone. Então é uma aplicação mais precisa, né? A gente consegue pegar manchas, coisa que no trator é um pouco mais complicado. Você pegar uma mancha de uma erva daninha, por exemplo, no meio da plantação. Por drone você consegue fazer isso? Por drone a gente consegue fazer isso, sobrevoando em cima da mancha por causa do mapa, né? Que a gente tem, um mapa de precisão.
E como acontece? Vocês detectam essa mancha e como que é o processo de combater essa praga ou essa... Como que eu posso fazer? Essa erva daninha, né? Essa erva daninha, isso. Então, funciona assim. Tudo começa com a escolha do produto pelo cliente, né? O cliente vai determinar. Geralmente eles têm alguma assessoria agronômica, né? Vai determinar qual que é o produto. Determinando o produto ideal para aquela planta, para aquela fase daquela planta, a gente entra. Então a gente faz o mapeamento, a gente faz o sobrevoo de mapeamento, a gente consegue detectar as ervas daninhas pelas manchas, né? Por imagem, via mapeamento. A gente consegue ver até no equipamento mais complexo, a gente consegue até gerar mapas NDVI, né, que são os mapas que a gente consegue ver a densidade de matéria verde, vamos dizer assim, na produção. Então a gente consegue diferenciar uma erva daninha do cultivar que você quer, o cultivar de interesse. Nessa erva daninha a gente consegue fazer as aplicações. Vamos supor que em uma área de 10 hectares tem uma mancha de daninha, uma mancha aí de 500 metros quadrados, 200 metros quadrados, 50 metros quadrados que seja. A gente consegue aplicar com precisão em cima dela. Sem amassamento, né? Porque o drone é sobrevoando, sem amassamento nenhum, a gente consegue entrar lá no meio da produção e aplicar. Ótimo. Leonardo, quais culturas se beneficiam mais com o uso de drones para aplicação de defensores e fertilizantes? Luciano, eu gosto de falar que todas as culturas, de A a Z, se beneficiam, porque o drone, vamos lá, você não tem amassamento, né? Porque imagina uma cana, uma soja. Depois que cresce, como que você entra com um trator sem amassar? Nada, né? Tem que abrir carreadores. Então isso você perde produção, você aumenta teu custo porque vai ter que botar maquinário para trabalhar. E o drone não. O drone a gente chega lá e consegue fazer toda a área com precisão, sem amassamento nenhum. O custo é mais baixo do que você entrar com custo de maquinário. Diesel hoje, a qualidade do nosso diesel, a gente sabe que deixa a desejar a qualidade, o preço, né? Então torna inviável, assim, em algumas operações. Terreno, também o terreno, às vezes o trator não entra, dependendo, tudo. Tudo isso conta na hora do pessoal procurar o serviço de uma como pulverização por drone, Isso. para ele ter uma qualidade de serviço melhor para conseguir tratar o que precisa na plantação dele, Isso que aí. seja. É mais efetivo, vamos dizer assim, né? Qual é o tamanho médio a capacidade média desses drones para pulverizar hectares e ele consegue cobrir, tipo, por horas? Como que é o tempo determinado para cada área? Então, hoje a gente tem drone aí no Brasil pulverizando áreas desde 10 litros até... Hoje nós temos, dessa marca que a gente trabalha, a gente tem 50 litros. Porém, tem uma startup brasileira, é brasileira isso, Uhum. que está produzindo um drone, já tem cerca de 5, 6 protótipos aí, de um drone de 400 litros. Nossa. É um drone bem grande aí, mas não está em produção em larga escala, igual o comercial tá o que a gente trabalha, entendeu? Por isso que não está sendo ainda muito conhecido. Mas está em produção já tem protótipo, já voou, só não está na produção ainda, Sim. na operação, né? O nosso, que eu trabalho, é o Sim. T25. Ele tem capacidade para 20 litros. 20 quilos, 20 litros, né, na verdade, porque a tara dele é por peso. Aham. Então, essa questão de fazer tantos hectares por hora depende muito também. Ele tem capacidade, vamos dizer aí, de 12 a 15 hectares hora de produção. Mas isso depende da cauda, da densidade da cauda, porque como a tara dele é por peso, se você mistura um produto que é muito denso, a tara dele vai ser maior o peso do que o volume, precisamente, né? Então você coloca lá 16 litros, já vai marcar 20 litros, dependendo do produto. Se a densidade dele for 2:1, entendeu? Entendi. Então você consegue... Ele te limita um pouco nessa questão. Agora, se for um produto que a cauda deixa menos densa, você consegue fazer os 20 litros tornar 20 quilos para ele. Então ele vai reconhecer os 20 quilos, vai ser precisamente 20 litros. Aí você consegue fazer por voo, geralmente, nesse caso, 2 hectares por voo. Cada voo aí, em média, 6 minutos, 7 minutos no máximo. É rápido até. É voo rápido. É um voo rápido, 6, 7 Voo minutos. rápido. A autonomia da bateria dele é isso aí.
do tanque, né? Para coincidir. Você tem que coincidir a bateria com o esvaziamento do tanque. Então você tem que tentar maximizar isso aí para aumentar a sua produtividade, né? Para a gente conseguir ter uma produtividade de aplicação boa com a bateria. Com uma bateria só. Porque aí você tem que voltar à base, trocar a bateria para retomar o voo. Retomar. E ele tem uma capacidade de monitorar já a área que foi pulverizada ou isso é manualmente? É você mesmo que consegue manusear isso, falou, essa área, essa parte aqui já fomos, vamos precisar ir para outra. Ele já tem essa tecnologia? Tem. Ele conta com radares, sensores de colisão também. No controle você consegue ter todo esse acompanhamento. Você regula a vazão, você regula a faixa de aplicação dele, você consegue regular quantos metros você quer aplicar, né? De acordo com o máximo de cada aeronave. Cada aeronave tem a sua característica, né? De aplicação, no máximo. Mas dentro desse máximo você consegue regular. Se você quiser aplicar 3 metros, 4 metros, 5, 6, 7 metros de faixa, né? Você consegue mexer no controle. E tudo isso é monitorado por GPS. Então a gente gera esse mapa já com as linhas de voo já estabelecidas. A gente vai a campo e ele voa em cima das linhas de voo. Esse drone. Todos esses. Ele voa em cima da linha de voo e vai demarcando onde foi feito. Então você tem o controle de quantos hectares foi feito, quantos litros de calda jogou naquele espaço, tempo de voo. Você consegue ver tudo isso. Ah, ótimo. Leonardo, você pode me falar quais são os principais desafios dos produtores que desejam adotar essa tecnologia? Com receio, como que é? Então, o produtor hoje, como é uma tecnologia nova, tem produtor que tem receio ainda, né? Por ser uma tecnologia nova, ainda não conhece os efeitos da aplicação. Mas, assim, o maior desafio é mobilidade, porque às vezes o produtor está numa área que o trator vai penar para fazer, né? Não vai entrar, às vezes, uma área muito declivosa, entendeu? Uhum. Então, você põe um trator aí, você vai ter o dobro de diesel, porque vai ser uma área declivosa, subir, faz força. Então, ele tem que analisar isso. O custo dele, como que vai ser, se compensa fazer o drone por causa de custo de maquinário, de peça de maquinário, diesel, mobilidade. Ele tem o trator? Não tem? Vai precisar alugar o trator? Entendeu? Tudo isso entra no custo. O drone é simples. O drone a gente contrata a gente, né, terceiro, gente que eu falo empresas de pulverização. A gente entra lá com o drone, mapeamento, faz o serviço e pronto. Por um determinado, por X, entendeu? Ele não tem custo a mais de mão de obra, de custo de peça quebrar, de gasolina, entendeu? Uhum. Ele contrata o serviço inteiro, completo. E como é feita a calibração do drone para garantir a aplicação correta do produto químico? A calibração é feita tudo pelo controle. Tudo digitalmente você consegue fazer. Cada aeronave, né, tem o seu determinado controle, a sua determinada regulagem, né? Tudo pelo controle, pelas configurações do controle, você consegue, porque o controle ele tem um sistema. Então ele não é simples, o controle é bem complexo. Ele tem um sistema como se fosse um celular hoje. Esses controles dessas aeronaves é como se fosse um celular. Então você consegue... tem Bluetooth o controle. Você consegue mexer na luminosidade, volume do áudio do controle. É completo, cara. Completo. O controle hoje tem tudo. Consegue até entrar navegar na internet no controle do drone. Nossa, a tecnologia é muito, muito avançada. Bem avançada, cara. Então, assim, tudo você faz pelo controle. Regulagem de balança, geralmente, né? Que faz. Balança. Regulagem dos bicos também, porque eles são 2 bicos. O drone tem os 4 braços. Geralmente é 2 bicos que usa. Dá para acoplar mais bicos. Só que geralmente, comercialmente falando, usa mais 2 bicos, né, nos braços de trás. Sim. E aí, às vezes, dá uma desbalanceada com o uso, né, normal, como qualquer equipamento, dá uma desbalanceada. Você vai no controle, aperta a opção de regular, faz o que o controle pede, porque ele pede para adicionar uma quantidade de água, né, para você equilibrar, e ele mesmo faz todo o serviço de regulagem, tanto de balança quanto de bico.
Ótimo, né? Facilita demais e deixa o trabalho como fácil, otimiza o trabalho, né? Com certeza. E quais os cuidados devem ser tomados para evitar a deriva dos defensivos durante a pulverização diária com drones? Então, hoje a deriva é um problema que a gente tem que enfrentar diariamente, né? Porque, assim, o trator, ele aplica numa linha mais baixa. A barra do trator tá baixa, né? Então, fica aí, vamos dizer, 40, 50 centímetros da cultura, trator. Então, não tem tanto efeito do clima, vento que eu falo, né? A principal causa da deriva é o vento. Ele acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando. Já o drone, ele voa a 4,5 metros, 5 metros, dependendo da aeronave também, acima da cultura. Então, isso já tem um efeito maior do vento. A precisão é bem maior. Então, você consegue atingir mais área, só que você tem que ter uma estabilidade atmosférica melhor, consequentemente. Tem que tomar mais cuidado, né, consequentemente, porque você está em voo. Então, assim, o que é a deriva? A deriva é o efeito do produto, né? Vamos falar assim, aquele véu de noiva que forma quando tá aplicando. Sim, Aquilo é a deriva. entendi. A deriva é qualquer cultura que não é a de interesse sendo afetada pelo produto que você está aplicando. Então, vamos supor, tem um vizinho que tem uma soja, você está aplicando em cana. Aquele produto, se for para matar folha larga, vai afetar a soja, que está do lado. Sim. Então você tem que tomar um cuidado redobrado. Além do cuidado da aeronave, você tem que tomar cuidado para não afetar o vizinho, o cliente. E tem relatos dessa situação dessa pulverização ir pro vizinho e já tá arrumar um problema, ter que resolver esse problema, independente de ser do drone, no avião agrícola ou no trator, alguma coisa assim de voar e prejudicar a plantação do vizinho? Já teve. Já teve, assim, é mais comum do que a gente pensa. Só que a gente tem que fazer o máximo para minimizar isso, né? Sim. Todo cuidado é pouco, eu sempre falo. Eu opero drone, assim, todo cuidado é pouco. Tanto de olho na aeronave, quanto nas redondezas. Porque pode ter uma seringueira, pode ter uma soja. Tudo isso depende do produto que você está aplicando. Se você está aplicando um herbicida, que a cultura do vizinho é sensível, você tem que tomar muito mais cuidado, entendeu? Tudo isso para evitar a deriva. A deriva, como que você evita ela? Sim, minimiza, né, os efeitos dela. Se o vento tá leste-oeste, você voa perpendicular a ele. Você tenta voar perpendicular a ele. O vento tá acima do limite, a gente recomenda parar a aplicação. O vento aumentou um pouco ali do que você está acostumado a aplicar, diminui a altitude, né? A gente toma todos esses cuidados, diminui a altitude, aumenta a micra da gota. A micra é a medida da gota que a gente usa nos drones. Então dá para aumentar no controle, aumentar, diminuir o tamanho da gota. Então ela fica mais pesada. Mais pesada e cai com mais precisão. Então assim, se o vento tá aumentando e você tá com uma gota fina, a tendência é esse veneno se espalhar. Esse produto se espalhar. E existe algumas situações, tipo, tá ventando muito, hoje não seria um dia bom pra gente aplicar, então é melhor a gente, ou outros fatores que podem prejudicar a pulverização e vocês, vamos esperar um pouco, ou um dia, ou umas horas, pra ver se consegue normalizar o clima e você conseguir fazer a aplicação de uma maneira mais precisa. Com certeza, diariamente isso aí acontece. Porque assim, pro drone você tem que ter uma janela de aplicação excelente, para não ter esses problemas com o vizinho, com outras culturas em volta. Para maximizar a aplicação também, né? Você nunca é uma aplicação mal feita. Então, o produto ele precisa de certas condições para agir também, para ser absorvido, para cair em cima da cultura que você quer, do cultivar alvo. Então, assim, você fazendo esperando essas condições climáticas, você consegue maximizar muito a produção, a aplicação. E assim, você perguntou de parar a aplicação. Sim. É aconselhável parar toda vez que não está nos parâmetros, tanto para baixo quanto para cima. Então, temperatura. Na bula de cada produto que a gente aplica, tem a recomendação. É importante seguir essa bula, porque assim, o produto ele foi estudado e foi feito para ser aplicado naquelas condições.
Então, geralmente lá, vamos supor, 30 graus, o máximo. Se você aplicar 35 graus, que aqui na nossa região é comum, né? 35 graus dá Sim, 10 horas da manhã. Tranquilo aqui no interior. 10 horas da manhã já tá 40 graus na sombra. Então, assim, se aplica 35 graus, você maximiza a chance de dar alguma coisa errada, dar um afito na planta, efeito de deriva, entendeu? Se aplica o vento, vamos supor que na bula tá falando o vento no máximo 10 km por hora. Uhum. Se aplica 15, 20, vai espalhar o produto, não tem jeito. O vento vai espalhar, umidade, tem a umidade certa para aplicar também, umidade relativa. Vocês fazem todo um estudo, então, antes, avaliam a área que vai ser aplicada para poder começar a fazer a pulverização. Senão, não vai, como posso falar, não vai funcionar da maneira correta, não vai obter o resultado esperado. Exatamente. E antes ir a campo também a gente faz, porque a gente tem um aparelho, uma estação meteorológica, que chama termohigroanenômetro. É um aparelhinho que mede umidade relativa, velocidade do vento, temperatura, tudo isso ele mede. Sim. É um aparelhinho que a gente anda com ele. O piloto de drone tem que andar com ele. Porque assim, pra ser assertivo na aplicação tem que ter as condições. Sim. Então a Ele gente tem essencial. acampa. Exatamente. Então a campo a gente chega lá, faz a medição. Tá nas condições? Beleza, solta a nave. Não tá? Vamos esperar. Choveu? Não tem como aplicar. Ok. Não tem como A aplicar. chuva é um fator que, tipo, impede total de Sim. realizar a pulverização. Viabiliza totalmente, se tiver chovendo. Assim, produtos. A planta tem uma capacidade de absorção aí, vamos dizer, de 2 horas e meia para absorver produto. Uhum. Tem estudos, né? Isso depende de cada produto, de cada planta também, mas geralmente é isso, 2 horas e meia. Então vamos supor, se aplicou agora, daqui 1 hora chove, ela vai absorver até um certo ponto. Esse produto que ficou, ela vai lavar por causa da chuva. Sim. É igual a gente tem a capacidade de absorver vitaminas. O corpo não tem capacidade de, se você se encher de multivitamínico, o corpo não vai absorver. Não vai. É a mesma coisa que a planta. Se você aplicar o produto, ela vai começar a absorver. Deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, já absorveu o produto. Uhum. Só que se chove nesse meio tempo. Então por isso que tem um estudo. Você tem que estar ligado nas condições meteorológicas, na medição a campo, para ver todas as condições, para tentar prever o máximo da chuva, temperatura, para não deixar ocorrer alguma avaria assim, na aplicação, né? Sim. Como funciona a regulamentação atual no Brasil para o uso de drones agrícolas? É necessário algum tipo de licença ou certificação? Sim. Hoje tem a legislação específica, né, para aeronaves. Na verdade, o drone hoje ele se engloba na lei, vamos dizer assim, do avião. Nas legislações do avião. Da Sim. pulverização agrícola de avião. São bem parecidas. É a mesma legislação, que é a portaria 298 do mapa. Então, assim, muda alguns detalhes. É isso que eu falo. A lei hoje ela tem que se adequar ao drone, porque é uma tecnologia que está vindo com força. Entendeu? E não vai dar para trás agora. O drone ele não volta para trás mais. Ele só vai. Hoje ele só vai. Ele veio para ficar. Uma melhoria que vai ser difícil sair, provavelmente Só melhorando. quase impossível. Só melhorando. E eu acho que só. Como é que eu posso falar? Padronizando, deixando ele mais preciso e cada vez melhor, né? Para continuar funcionando pro pessoal. Com certeza. E a legislação ela tem que acompanhar isso, né? Porque você não pode comparar assim, beleza, o funcionamento é o mesmo. Voa também, mas o drone ele é pilotado remotamente, é uma aeronave menor do que um avião, né? Sim. Esses comercial é uma aeronave menor, não é a combustão, é bateria o drone. Então, assim, tem algumas coisas que diferencia da aplicação aérea de avião, Sim, com certeza. propriamente dita. Então, assim, a legislação tem que acompanhar. Hoje, a legislação, o drone, hoje, ele tem que ser credenciado no mapa e na ANAC, né? Que é a Agência Nacional de Espaço Aéreo. Todo voo que a gente for fazer com o drone, a gente tem que solicitar o espaço aéreo. Né? Por lei, a gente tem que solicitar o espaço aéreo. Então, a gente vai fazer uma aplicação na fazenda do seu João. A gente tem que solicitar, a gente pede a localização pro seu João. Além de fazer o mapa, né? Para fazer o mapa, a gente pede a localização para ver que área que a gente vai fazer para solicitar o espaço aéreo ali.
E tem que ser avisado, então, antes. Tem que ser Pelo sistema do SARPAS. fazer uma solicitação. Solicitação de voo pelo sistema do SARPAS. É um site, né, do DCE, do órgão DCE, Sim. que controla o espaço aéreo. A gente tem que solicitar por lá e esperar a positiva deles. Então, assim, não é chegar lá e voar. Falar aqui que eu vou fazer o serviço e fazer. Não é assim. Você tem que solicitar. Tem áreas, se for próximo ao aeroporto, você tem que cumprir as legislações. Você tem que ter... O aeroporto ele tem vários tipos de área. Tem a área propriamente dita de caminho de decolagem e pouso. Sim. E tem o envolto do aeroporto. Nesse envolto, você tem que solicitar voo com 15 dias de antecedência, entendeu? Tem que ter um estudo para você aplicar. Nossa. Porque tem tudo isso. Sim, com certeza. Seguindo a legislação certinho, né? Você tem que solicitar o voo. O drone tem que estar cadastrado no mapa também. Isso antes de começar a atuar. Já tem que ter o cadastro no mapa e na ANAC antes de começar a voar. O drone já tem que ir para tua mão já com toda essa documentação pronta. E que dica você tem para quem deseja começar a trabalhar com pulverização com drone? O que você pode aconselhar a pessoa que busca esse conhecimento e trabalhar nessa área? Cara, primeiro, se estuda. Primeiro se qualifica, né? Se qualifica para pilotar, para aprender a fazer todo esse processo, porque não é só pilotar, tem que fazer todo esse processo por trás, né? E o pessoal acha às vezes que é só levantar o drone, mas não é. Tem a parte burocrática também, legislação, ser atualizada as legislações também para evitar acidentes, né? Sim. Para você não invadir espaço aéreo que não pode também. Então tudo isso. Procure estudar e se qualificar fazendo o curso de pilotagem do drone. Primeiro de tudo. Tirar a carta do drone. Tirar a carta do drone para poder pilotar. É uma coisa que eu mais recomendo, porque às vezes você vai se deparar com situações na prática que às vezes o curso é o que te tira do sufoco, entendeu? Porque você teve o curso, né? Você teve aquela aula que te ensinou a sair dessa situação. Sim, se livrar, com então, certeza. Primeiramente, tira a carta do drone. A pulverização com drones é viável para pequenas propriedades rurais ou em geral? E como o custo-benefício se compara às outras tecnologias? Então, Luciano, eu falo assim, que a pulverização com drone hoje ela tá acessível a todo mundo. Hoje você tem um valor aí, vamos dizer, eu não posso falar por todo o mercado, mas a gente tem um valor aí de 100 reais a 150, 160 reais o hectare, dependendo da região, depende da cultura, depende da área a ser aplicada, tudo isso depende. Mas é um custo mais ou menos isso aí. Hoje, por hectare. Uhum. Então, aí numa pequena propriedade, o produtor tem 5 hectares para aplicar, vamos supor, a 100 reais, 500 reais para aplicar. Só. Não tem custo de diesel, não tem custo de pesca, como eu tinha falado. Sim. É o produto, é o projeto completo que ele tem. O mapeamento junto com a pulverização. Não vai ter surpresa, entendeu? No meio do caminho, né? No meio do caminho. Até porque o drone, ele, como eu havia dito, não deixa o amassamento, né? Então ele tem que pôr isso aí na ponta do lápis também. Ele botar uma máquina lá, quanto que ele vai perder naquele amassamento? Outra, se a cultura já estiver alta, como é que ele vai entrar com o trator, primeiramente, também? Então, às vezes, muitos produtores optam pelo drone por causa disso. A cana. Depois que a cana atinge aí 2 metros, 1,5 metro, como é que você entra com o trator? Destruindo tudo. Não tem como, porque a cana já ultrapassou a linha da barra. O máximo que você pode fazer aí é entrar com o trator Uniport. Entrar com o Uniport, que o Uniport tem uma plataforma alta. Só que também chega uma metragem de planta que ele não consegue atingir. A planta extrapola essa metragem, só drone mesmo ou avião. E o drone tem vamos dizer assim, é melhor em questão ao avião em alguns parâmetros, que tipo assim, o avião você tem que manter uma distância de 250 a 300 metros de construções, áreas de interesse, rios, pessoa, povoado, tem que manter uma distância de 250 a 300 metros, por legislação. O drone é 20 metros. Nossa. Então você pode chegar até no
no quintal da tua sede pra fazer. Entendeu? Entendi. Ótimo. Existe uma integração entre drones pulverizadores e softwares de agricultura de precisão? Com certeza. A gente usa o software de agricultura de precisão para gerar o mapa. Então, hoje, você consegue fazer mapas os NDVIs, né? Que é para você ver a densidade de folhagem ele detecta pelo espectro, né, de cores. Ele detecta se tem uma área com falha de plantio, uma área sendo afetada por pragas, que a folha ela perde a cor, né? Sim. Ela fica amarelada a folha. Então, isso acusa no NDVI. Então, você Sim. consegue ver manchas, né, de pragas, de doença. É um alerta que emite? Como que é? Você consegue ver por detecção mesmo. Você consegue gerar um mapa e por cor ele te dá o espectro inteiro na tela do computador, te dá o aspecto inteiro da produção, daquela área que você selecionou. Então, vamos supor, você escolhe o espectro de cor lá, do cinza mais claro ao cinza mais escuro. Então, onde tá mais claro é que não tem tanta folhagem, entendeu? Uhum. Dá pra você escolher também no software. Esses softwares são bem completos, cara. Você consegue escolher cor. Se quiser deixar mais vermelho onde tá com mais folhagem, você consegue. Então é bem legível. Sim. Esse software. Mas você tem que fazer um curso também especializado para trabalhar com esses softwares, porque são bem complexos também. Sim. E assim, tudo dá para você fazer. Se você quiser gerar um mapa de precisão, a taxa variável de aplicação de nutrientes, você consegue, e aí transfere para o drone vai aplicar seguindo aquele mapa. Então, onde não tem que aplicar, ele não aplica. Onde tem que aplicar menos produto, ele aplica menos. Entendeu? Onde tem que aplicar mais, Sim. isso que ocasiona isso? Isso não deixa você desperdiçar produto. Porque uma coisa é você fazer na área total aplicação. Você pega, faz a cauda, né? Dilui o produto e faz em área total. Uma coisa é você fazer onde a planta está precisando. Então isso vai minimizar o tanto de produto que você tem que usar. Legal. É mais preciso. Mais preciso. Como você enxerga o futuro da pulverização de áreas com drones nos próximos 5, 10 anos? Cara, assim, na minha visão, é uma tecnologia, igual eu disse, né, que veio para ficar. O pessoal às vezes fica com medo de tomar lugar de avião, tomar lugar de tratorizado. Eu acho que não vai tomar. Na minha opinião, não chega a tomar espaço, porque assim, cada um tem a sua particularidade. Sim. O avião é 1.000 litros carrega, 800 litros carrega num tanque. O nosso, por enquanto, ele é 20 litros, 50 litros. É uma aplicação de alta precisão. Só que em quantidade, ela perde no quesito pro avião e pro trator. O trator também é um tambor de 2.000 litros, às vezes, dependendo do trator. Então a quantidade é maior que você tem que voltar para abastecer o drone. Cada voo você tem que voltar para abastecer. Sim. Então, assim, eles estão tentando, né? Tecnologia tá aí para isso, né? Avançando cada vez mais para aumentar essa autonomia de voo do drone também. Mas assim, eu acho que não toma o lugar desses outros modos de aplicação, porque está sendo bastante usado também. Uhum. Em larga escala, usa também, até em conjunto com o drone, uma área que o drone atua, do lado você vê trator atuando. Sim. Então, assim, em grandes culturas, você consegue ver os dois atuando lado a lado. E eu acho que é uma tecnologia que a longo prazo veio para ficar, cara. E eles só vão atualizando, vão corrigindo erros, né? Porque toda tecnologia tem erro. Sim. É um erro de... É um sistema complexo. Às vezes tem erro no sistema. Tem erro, às vezes, de comunicação com a aeronave. Isso acontece, às vezes. É raro, Sim. mas acontece. Mas acontece. Então, assim, eles vão fazer de tudo para sanar isso aí. Minha visão daqui pro futuro. E cada vez mais é avançando essa tecnologia de drone, cara. De aplicação, aumentando a capacidade de aplicação, aumentando a metragem que ele joga. Essa é a minha visão. Leonardo, queria agradecer a sua presença no programa hoje. Muito obrigado pelos ensinamentos. Eu que agradeço, Luciano. Prazer estar aqui novamente. Poder trazer um pouco de informação aí, o que eu consegui trazer de informação pro pessoal que está em casa aí.
é bem válido aí. Mandar um abraço pro pessoal da Engegrow aí também, os meninos da Engegrow, que é parceiro nosso. O Ivan também, mandar um abraço para ele. Cada vez a gente trazendo aí mais inovação pro pessoal, pro produtor. Com certeza. Só para melhoria. Isso aí. Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam o nosso programa e até a próxima.